falar nada, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sentem-se, acomodem-se suavemente. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus. Vão respirando com tranquilidade, conversando com Deus, bem tranquilos. Transição. Vivemos num momento de transição, e isso é fato. Não temas, tudo está sob o controle. Amém. E siga a vossa caminhada, que será santa. Lutem pelo ensinamento do nosso Mestre Jesus. Abasteça-se de coisas boas, sentimentos e pensamentos. Companheiros, a transição é chegada. Olhe para os céus e veja, está ali, para quem tiver olhos de ver. As guerras, as calamidades, as lutas, as doenças, as perdas, faz parte deste momento, o qual não sabeis, mas é extremamente importante para a depuração da vossa existência. Não desistam. Quando pensares que não tem mais força, é neste momento que sentirás o amor de Deus em vós. Esteja sempre em paz e tranquilos. Irmão Benedito. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Exu Yamashi, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, nome sobre todos pelo qual existo. Girei, Deus da minha provisão, Salom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Setinisco e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, oh Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. E é isso aí, gente. É o Deus forte, que não nos deixa só. Quando pensamos que estamos no fim, que não temos mais força, é ali que sentimos a presença e a mão do Criador sobre todos nós. Que o Senhor vos abençoe e que todos aqueles que vieram em busca do alívio e também aqueles que vieram para se doar, porque às vezes pensamos, não tenho nada para dar. Tem sim. Fique em silêncio, eleve o pensamento a Deus, agradeça pela existência e lembre daqueles que nada têm. E agradeça. Mande luz, que somos fonte de luz. Se vocês puderem ver com os olhos da alma, vocês vão sentir este ambiente muito maior do que realmente é. E uma luz intensa sobre cada um, sobre o coração de cada um, sobre as mãos de cada um. Então, pode ter certeza que podemos sim ser útil àquele que nada tem. E neste momento, obrigado, Senhor, o Senhor Criador de todas as coisas, o Senhor Criador da existência, do universo e do mundo. A Jesus, o Mestre amado, a Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade,
Agradecemos os mentores dessa casa e a espiritualidade maior que já se fazem presente. Agradecemos a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, damos por iniciado os estudos da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a gente pede licença ao Livro dos Espíritos. De quando em quando a gente faz um pinga-fogo com o irmão Benedito, que é pergunta e resposta. Aqueles que queiram perguntar ou colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Só vou pedir para levantar as mãos, que o Márcio e o Fabrício levam o microfone. Boa noite. Nesse mundo atual que a gente vive, que ele exige tanta perfeição nossa, tanto física, profissional, comportamental, como a gente pode fazer para, eu digo, aceitar, porque a gente sabe que o mundo é perfeito dessa maneira que ele é imperfeito. Então, como a gente, mesmo sabendo disso, é difícil aceitar isso. Então, como fazer para absorver isso e conseguir aceitar essa imperfeição? Boa noite a todos. Tem uma frase de Jesus que diz: sedes perfeito como o Pai o é. Se nós levarmos isso ao pé da letra, é óbvio que o nível de perfeição, em primeiro lugar, perfeição, só Deus é perfeito. E aí, quando nós analisamos os grandes missionários, e o maior deles todos que nós conhecemos, dentro do nosso pequeno sistema, que é Jesus, então nós compreendemos que Jesus foi o Espírito mais perfeito que pisou a terra. Então, essa questão de ser perfeito como o Pai o é, isso significa que nós, através do processo de reencarnação, nós vamos evoluindo. Nós vamos aprimorando as nossas virtudes, o nosso conhecimento, nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos nos aproximando, então, dentro desse processo da reencarnação e da nossa melhora, nós vamos nos aproximando das leis espirituais, porque nós passamos a vivenciar as leis espirituais. O que é importante e o que cabe à análise aqui de cada um, é claro, o mundo é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós cobramos uma perfeição de alguém ou de uma situação que nem sequer damos conta que possamos oferecer essa mesma perfeição. É necessário se conhecer. É necessário se autoanalisar e ver em si as suas mazelas, as suas dificuldades, para que assim a gente acabe com o julgamento. Porque o que é o ato de julgar? A julgar os outros. O que é o ato de julgar os outros? Eu faço melhor. Né? Eu faço melhor, eu não faria assim, eu não faria assado, eu não tomaria esse tipo de atitude. Será que não tomaria? É o grande questionamento, será que não tomaria ou não faria igual? Meus filhos, sabe o que eu quero dizer a vocês nessa fala de Jesus? Cuidado com o julgamento, vê o seu argueiro que você possui no seu olho, antes de apontar a trave no olho do seu irmão. Conheça-te a ti mesmo, é o que diz essa frase, filosofia de Sócrates, autoconhecimento. Porque nós não sabemos o momento da prova, nós não sabemos o momento da expiação. Então, fazer uma análise da vida, quando nós temos saúde, quando está tudo ok dentro dos nossos lares, quando não passo por um problema financeiro, é muito fácil. Fazer uma análise quando você passa por uma dificuldade,
que você passa por um processo de expiação, seja doença, você passa por um processo financeiro, você passa por um processo afetivo, emocional, uma negação, uma traição. Aí é difícil você fazer essa análise, esse julgamento. Porque nós não sabemos o momento das nossas provas, das nossas expiações, e muitas vezes nós nos enganamos com a nossa verdade, com aquilo que nós achamos que realmente somos. Mas quem afinal, aqui no fundo, se conhece verdadeiramente? Eu gostaria de saber. Quem se conhece verdadeiramente? Eu digo uma coisa a vocês. A gente conhece o ser humano na dor. Nós nos conhecemos na dor. Passe por um problema financeiro e você vai ver quem são realmente seus amigos. Passe por um problema de saúde e você verá quem realmente ficará ao seu lado. Passe por qualquer outro problema ou experiência difícil para você se autoanalisar. Então, quando nós falamos do desenvolvimento das virtudes, quando se fala o reino de Deus está no nosso coração, tudo isso é desenvolvido em zonas de conflito. Como que eu posso falar que eu tenho paciência? Se realmente eu tenho paciência, e não viver os entraves dentro da minha família? Como que eu posso falar que eu amo, se realmente eu não passo pelas pequenas alfinetadas afetivas no meu cotidiano? Como eu posso falar de perdão sem sentir o peso da traição ou da negação? Esses sentimentos, as virtudes, esses sentimentos altruístas, eles são estruturados nesses conflitos, nessas dificuldades. Eu estava comentando com o Eduardo a respeito de Jesus, nas 12 últimas horas de vida dele. Eu, particularmente, não conheço nenhum ser humano que tenha passado por experiências tão intensas e dolorosas nas 12 últimas horas de vida, e que nos deu uma grande lição de inteligência espiritual. Que o homem suportaria ser negado por um amigo que comia em sua mesa? Que homem suportaria ser traído no momento mais difícil da sua vida? Que homem suportaria todas as dores que ele passou, os açoites, as dificuldades? Porque eu digo uma coisa a vocês, não existe prova ou expiação pior do que a negação e a traição. Não existe. São uma das piores de você ser negado e traído. Por quê? Porque ninguém quer ser negado, ninguém quer ser rejeitado. Quem aqui que gosta de ser rejeitado? Ninguém. Machuca, dói, fere. E traído na sua confiança, na sua expectativa. O que Jesus nos dá de grande lição no momento crucial da vida terrena dele, é nos mostrar isso. É nos mostrar que nós realmente só nos conhecemos, ou conhecemos as outras pessoas, no momento de dor, no momento de dificuldade. É onde nós nos reconstruímos. É onde nós ressignificamos, ou aprendemos a ressignificar as experiências no qual nós passamos. Então não busque uma perfeição que não é condizente com sua realidade. E para que não venhamos buscar esses olhos que ainda estão distantes, é necessário que cada um se conheça.
É necessário que cada um reveja dentro de si o seu real valor. Eu acho que isso é a grande luta interna de todos nós. Porque no final das contas, cada indivíduo é a medida de si próprio, não é a medida do outro, você é a medida de si próprio. Até porque o que você enxerga no outro, você possui em si. Nós exteriorizamos nos outros aquilo que nós temos no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, a mesma energia que nós temos de julgamento, ou tentar fazer essa análise de perfeição ou imperfeição, é a mesma energia que no qual acaba me possibilitando de me corrigir. É a mesma energia. Então, que possamos utilizar para as nossas correções, mas também sem nos punir. É necessário a misericórdia, não a punição. É necessário que possamos aprender com os nossos erros. É tão feliz do homem que aprende a se conhecer, que aprende a lidar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, que volta sempre para ele. E eu no lugar de fulano, o que faria? Faria diferente? Faríamos diferente? Vocês terão a resposta. Não adianta eu vestir a roupa do meu vizinho, eu tenho que vestir a minha, aquela que me serve. E quando eu falo a roupa, eu estou falando das minhas crenças, dos meus comportamentos. Do vizinho é para o vizinho, a minha tem que me servir. E se não for assim, não há graça em se viver. Não há sentido em estarmos aqui. E não há prazer perante a vida. Nós temos que ter o prazer de viver. Mas para ter o prazer de viver, é necessário que eu encontre isso dentro de mim. Não são nos outros, não são nas pessoas. Não é na política, no Estado, na religião. Mas isso tudo está em mim. Isso tudo é um processo interior. E que não é fácil lidar consigo próprio, porque nós travamos lutas árduas dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Há grandes conflitos, há grandes tempestades no qual nós criamos mentalmente em nós. Se ela é a luta mais difícil para se travar, por que não investir então no meu autoconhecimento? Investe no seu autoconhecimento, é que você possa ser melhor consigo próprio. Não sei se respondi a contento. Eu queria falar sobre, tirar uma dúvida sobre o estudo do Evangelho, que o senhor falou que ninguém sofreu como Jesus nos 12 última hora. Então, onde eu estudo, nós temos uma discussão muito séria sobre Judas. Sobre o quê? Judas Iscariotes. Judas. Que é o seguinte: até que ponto existia, ele pôde usar o livre-arbítrio ou o determinismo na ação que ele tomou. Sendo que no livro dos Espíritos tem uma resposta à pergunta que fala que nós temos o nosso livre-arbítrio é na escolha da prova. É o gênero de prova. O do gênero de prova. Até aí é o nosso livre-arbítrio. Depois,
continua livre-arbítrio ou isso causa um determinismo? Perfeito. Ele está colocando sobre o livre-arbítrio e o determinismo. E aí são duas correntes filosóficas, né, que compete nós analisarmos cada uma delas. Até onde o homem é dono de si próprio através do seu livre-arbítrio, ou até onde é determinado, se o destino determina que o homem passe por aquelas situações. E aí nós devemos compreender a lei de causa e efeito. Nós somos a somatória de todas as nossas existências, né? Nós temos inúmeras memórias guardadas no nosso porão da nossa individualidade, aquilo que no qual a psicologia chama de subconsciente. Então todas essas memórias formam o que nós somos hoje. E todas as experiências que no qual nós passamos, algumas delas fazem parte de escolhas enganosas do passado, ou até de escolhas acertadas do passado, pelo nosso uso do livre-arbítrio. Porque ninguém foge da sua escolha, ninguém foge das suas ações. Todos nós temos que responder, sejam elas as boas ou sejam elas as ruins. Se são boas, são créditos para nós, aprendemos, ótimo. Se elas são ruins, é necessário que eu reveja aquela má escolha. E aí o nosso irmão colocou bem. Quando nós vamos reencarnar, por exemplo, nós escolhemos um gênero de prova. É claro que um indivíduo que foi assassino em vidas passadas, ele não vem para ser assassino novamente nessa existência, mas ele traz reminiscências, ele traz instintos aguçados daquele comportamento. E é muito forte. E aí, então, ele vai passar por um gênero de prova. É escolhido um gênero de prova. Ou ele escolhe, e quando ele não tem condições de escolher, são os seus mentores, os seus tutores espirituais que vão escolher para ele. Olha, você vai passar por situações que vão mexer com os teus instintos lá do passado. Isso é um gênero de prova. Então você vai ter vontade, às vezes, de matar. Você vai ter vontade de tirar a vida de alguém. Mas você precisa se educar, você precisa resolver esse comportamento no qual você adquiriu em vidas passadas. A mesma coisa um alcoólico, um alcoolismo. Quando se diz que o indivíduo traz a predisposição, porque ele não pode beber um copo de cerveja, um copo de vinho, que há uma compulsão feroz dentro dele, que ele passa a beber compulsivamente, é a mesma coisa, é um gênero de prova. Ele trouxe esse comportamento de vidas passadas. E agora ele precisa corrigir esse tipo de comportamento. Ele precisa resolver esse tipo de comportamento. É a mesma coisa o suicida. O indivíduo que se suicidou em existências passadas, ele também vai trazer as marcas do suicídio. Tanto, às vezes no corpo físico, às vezes não, às vezes só no campo emocional. E ele precisa lutar em favor da vida dele, porque vai chegar uma certa época da vida dele, que ele vai entrar em contato com essas emoções, com essas memórias. E ele vai ter vontade de se matar de novo. É gênero de prova. A mesma coisa o homem, o corrupto, o homem violento, o compulsivo sexualmente, o adicto, não importa. Quando você cria um hábito, e esse hábito, ele passa a ser um hábito ruim, nocivo, prejudicial a você e a outros, isso você leva, você traz, isso fica registrado no seu campo mental. Por exemplo, ele citou o Judas Iscariotes. Há um grande engano que algumas pessoas dizem, mas era atividade de Judas ter traído Jesus, ao contrário. Não é? Primeiro que Judas via em Jesus um grande revolucionário. Judas era um indivíduo político.
Judas queria a libertação dos judeus, dos hebreus. Judas era um revolucionário. Mas ele gostava da filosofia de Jesus. Ele achava bonita a filosofia de Jesus. E ele via na figura de Jesus um grande líder. Mas ele não via na figura de Jesus um líder espiritual. E isso está no Evangelho. Porque muitos dos apóstolos não tinham entendido que Jesus era rei, mas não rei ou líder terreno, mas espiritual. Muitos dos apóstolos, a maioria, só compreendeu a missão de Jesus quando Jesus desencarnou. E passa a viver com os apóstolos mais 40 dias, em perispírito, materializado. Então Judas, ele via em Jesus um potencial, um indivíduo, que poderia criar uma revolução e libertar os judeus. Porque onde Jesus passava, Jesus aglomerava multidões. Todas as pessoas queriam chegar perto de Jesus. Eram multidões. E isso deixava os apóstolos perplexos, com o poder, com a capacidade que tinha esse homem. E isso fez com que Judas, então, elaborasse um plano, uma ação, entregasse o mestre, e ele achava que entregando o mestre, haveria uma revolução, que os judeus fossem ficar do lado de Jesus, e iriam pegar em armas para ter a libertação dos judeus sobre o jugo dos romanos. Só que aí o que aconteceu? Caiu por terra aquilo que Judas tinha pensado. Não suportando ver o mestre ser preso e caindo em consciência em si, o que ele faz? Parte para o suicídio. Vamos analisar o espírito de Judas? Judas foi rei Saul, revolucionário, guerreiro, um lutador, travava monstruosas batalhas. O rei Saul perde uma batalha, e nessa batalha vê o seu filho morto. Não suportando perder a batalha e ver o seu filho morto, ele se joga por cima da espada, se suicida. Eu gostaria de dizer a vocês, o Espírito traz as reminiscências. O mesmo Espírito, Judas, revolucionário, queria defender os judeus, queria a libertação, mas ao mesmo tempo que cai por terra aquilo que ele tinha planejado, ele se sente um fracasso e novamente ele se suicida. Qual a diferença da experiência de Pedro para Judas? Nenhuma. Porque Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Por que Pedro não se suicidou? Pedro teve vergonha. Ele ficou morrendo de vergonha de ter negado Jesus. Mas por que Pedro não partiu para o suicídio? Porque o Pedro não tinha reminiscências. Então ele conseguiu ter o domínio. Judas não conseguiu se dominar. E ele partiu para o suicídio. As memórias lá de trás se acentuaram nessa experiência, e não suportando mais um fracasso, ele sai de cena pelo suicídio. A experiência é a mesma de Judas e Pedro. Só que um parte para o suicídio, o outro pode até ter pensado em suicídio, Pedro. Mas cai em prantos, encontra Maria, cai em prantos, chora, diz que negou o mestre, se sente envergonhado, se isola por um tempo. Então nós trazemos essas reminiscências. E aí o que acontece? O que é o determinismo então? O determinismo determina aquilo que o livre-arbítrio escolheu no passado. Por exemplo, algumas limitações físicas, algumas doenças, às vezes elas são determinantes por escolhas do passado.
uma doença, uma dor de estômago, uma cólica de rim, um probleminha cardíaco. O mau uso do livre-arbítrio determina agora uma experiência, um gênero de prova. Quando que termina, quando acaba o determinismo? A partir do momento que o homem passa a fazer bom uso do livre-arbítrio. Então nós vivemos muito mais pelo determinismo do que livre-arbítrio? Sim. Sabe o que diz o budismo quando fala a roda do sofrimento, a samsara? Sabe o que eles querem dizer a respeito disso? É o reflexo condicionado, é o determinismo que o indivíduo caiu, não consegue sair mais. Porque ele errou numa existência, errou na outra, errou. Ele cai naquela roda do sofrimento, a roda chamada samsara. É a roda do sofrimento. O André Luiz chama isso de reflexo condicionado. O indivíduo traz esse reflexo condicionado de uma existência para outra. Então ele é atraído a situações, a experiências, a pessoas, a lugares. É a lei da atração e repulsão, a lei de causa e efeito, a lei da afinidade. Os afins se atraem, os afins são atraídos para o mesmo núcleo familiar, os afins são atraídos para a mesma cidade, para o mesmo estado, para o mesmo país. É a lei da afinidade. Aquele velho ditado popular, me diga com quem tu andas e eu te direis quem tu és, é uma grande verdade. Me diga com quem tu andas de encarnado, que terás também desencarnados te acompanhando, da mesma afinidade. Quem gosta de beber, vai para onde? Para lugares e recintos no qual há bebidas alcoólicas. É assim que funciona. Por isso, quando o homem se conhece, filho, quando o homem se conhece, ele começa a ter domínio do seu livre-arbítrio. Aí o senhor poderia me questionar, isso está no livro dos Espíritos, existe um gênero de prova, mas há a possibilidade de o homem mudar esse gênero de prova? Sim. Responde o Espírito de verdade, sim. Há a possibilidade dele piorar essa situação? Também sim. Depende da sua escolha agora, depende de como você quer passar, como você quer pensar, como você quer sentir, como você quer agir. Isso pode ser mudado, desde que eu suporte com resignação, com aceitação, buscando a minha melhora, buscando a minha transformação, me conhecendo, conhecendo as minhas tendências, os meus instintos, conhecendo as minhas companhias, os meus desejos. É um estudo que nós devemos fazer da nossa alma. E o determinismo ele é importante, porque o que é o determinismo? O determinismo é a lei de Deus. Olha só, eu te dotei de livre-arbítrio. Você não é uma marionete. Nós não somos uma marionete nas mãos de Deus. Simbolicamente, mãos de Deus é algo simbólico. Nós não somos marionete, porque nós somos dotados de livre-arbítrio e somos uma individualidade. Só que você vai ter que responder pelo uso do seu livre-arbítrio. O mais interessante, as leis de Deus são negociáveis. Elas são negociáveis, elas não são implacáveis. Mas você vai ter que resolver. Ah, mas como que eu posso resolver isso? Não sei. Você pode resolver na caridade. Você pode resolver trazendo ao lar os filhos que você abortou. Você pode resolver fazendo um trabalho voluntariado. Essa é a lei do amor. É negociável. Mas também você pode resolver de outra maneira quando você se arrepende e não se auto-perdoa. Eu quero resolver na dor. É negociável. Você quer resolver na dor? Então vai na dor. Não quero resolver de nenhuma forma, mas você vai ter que resolver. É compulsório. É compulsório, ninguém foge da lei. Então as leis de Deus são negociáveis. Eu vou contar 3 histórias a vocês. 3 cientistas, médicos que participaram da Segunda Guerra Mundial, 3 médicos nazistas, cometeram as mesmas barbaridades, os 3, porque os 3 trabalhavam juntos, desencarnaram,
Os três desencarnaram. Os três se encontraram também no mesmo quadro mental, um quadro de sofrimento. Foram resgatados. Com o devido tempo, esses três médicos nazistas que cometeram essas barbaridades foram resgatados. É o livro chamado Por que Foi um Deficiente Mental, da Vera Lúcia Mazeic, pelo Espírito Antônio Carlos. Conhece o Espírito Antônio Carlos? Precisavam reencarnar esses três. A proposta da espiritualidade. Um deles se arrependeu amargamente, que em nome da ciência cometeu inúmeras atrocidades. Ele se arrependeu e pediu aos mentores espirituais: quero voltar como médico. E além de voltar como médico, quero trabalhar na Cruz Vermelha, ser médico de fronteira, aos mais necessitados. Quero aplicar a medicina aos mais necessitados, aos que mais precisam. As leis de Deus são negociáveis. A espiritualidade, ótimo. Então você vai reencarnar. E nós vamos programar a sua reencarnação. Você vai se formar para médico. Você vai lutar. E você vai, então, levar a medicina aos que mais necessitam. O outro, o segundo, também chegou ao arrependimento. Ele chegou à conclusão de que tinha feito mal. Só que a dor moral dele era tamanha que ele se arrependeu, mas não conseguiu se auto-perdoar. Ele não se perdoava de maneira alguma, de forma alguma, pela ciência de ter feito inúmeras barbaridades. E ele não conseguia. Ele falou: olha, eu não consigo me perdoar, não consigo me perdoar. Né? E a espiritualidade dizia para ele: olha, se perdoe, vai trabalhar na seara. Não consigo. E aí a escolha dele: eu gostaria de sentir na pele tudo aquilo que eu fiz. Gostaria de sentir na pele aquilo que eu fiz aos outros. E ele veio, então, como um deficiente mental, com paralisias, com dificuldades, com problema de audição, de visão, uma série de coisas. O terceiro, ele não se arrependeu, ele pediu ajuda à espiritualidade, porque cansou de sofrer. Mas não se arrependeu, ele achou que estava tudo normal. E a espiritualidade disse: olha, você precisa reencarnar. Ah, mas eu não quero, mas você precisa reencarnar. Vai ser compulsório. E assim ele reencarnou. E esse sujeito, então, reencarnou, passou um tempo, teve um câncer extremamente agressivo e desencarnou. O que eu quero mostrar a vocês que são três experiências parecidas. São a mesma experiência. E cada um escolheu uma forma de resolver a sua própria experiência. Porque eu digo, as leis de Deus são negociáveis, mas você tem que resolver. Não dá para você fugir das suas escolhas. As nossas escolhas trazem consequências. Então precisa ser resolvido. Se nós suportarmos da melhor maneira possível, e como o amor cobre multidão de pecados, assim afiançou Pedro, ou será perdoado a quem muito amou, aqueles que querem aprender a amar, aqueles que querem aprender a servir, e aqueles que querem pegar na enxada da caridade e poder fazer algo a si e ao próximo, é a melhor forma de se resolver. É mais suave, é mais ameno, mas é escolha. É escolha. Agora, aos espíritos endurecidos, empedernidos, que não aceitam, não querem a mudança, o processo é compulsório. Olha, agora você tem que reencarnar, e vai reencarnar nessas condições. Não tem como, não tem escolha, nós estamos escolhendo por você. É assim que dizem os mentores. Mas quando a gente passa, então, a compreender o livre-arbítrio, quando a gente passa a ter consciência, quando nós despertamos a nossa consciência, através do arrependimento, do choro, de ter sentido no coração o mal que nós fizemos a outro. E dentro desse processo, nós nos auto-perdoamos.
e buscamos ser uma nova pessoa, um novo ser, com novas atitudes, ótimo, maravilha. Mas não esperem ter mudanças tendo as mesmas ações, diria Mahatma Gandhi. Precisamos ter ações diferentes. E é assim que funciona o universo. Tudo isso está dentro de nós, na nossa consciência. Então Judas tinha as suas predisposições, as suas tendências, e não conseguiu vencer o suicídio. Mas olha que interessante, Judas foi Joana d'Arc. Judas foi Joana d'Arc. Joana d'Arc passou pelas mesmas experiências que passou o Cristo. Ela foi traída, ela foi negada, ela foi torturada, e não negou as vozes, e venceu a si própria, venceu o suicídio, e conseguiu se auto-perdoar, porque Judas trazia uma marca em seu coração enorme, por ter traído Jesus. Uma coisa nós podemos afiançar a vocês, Jesus iria desencarnar de qualquer maneira. Jesus já estava no final da missão dele. Jesus já estava no final. Jesus já iria se entregar. Não precisava de Judas para fazer isso. Tanto que Jesus alerta Judas: um de vocês vai me trair. Lembram disso no Evangelho? O que Jesus estava querendo dizer para Judas? De forma indireta: Judas, não me traia, você não precisa desse cálice amargo. O meu final está chegando. Mas Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí ele fala: é necessário que o Filho do Homem, ele passe por todo o Calvário, não é isso? Jesus sabia o final dele. Jesus concretizou o que estava nas profecias, o que os profetas tinham enxergado no futuro, o que Jesus iria passar. Então, Jesus alertou Judas: um de vocês vai me trair. E Jesus alertou Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. Não é isso? Jesus também alertou Pedro. O que Jesus estava querendo dizer para os apóstolos? Não precisa fazer isso. Eu estou chegando no meu final. Ele teria que passar por toda essa circunstância. Ele iria mostrar, através da dor, de toda a dificuldade que um homem poderia passar, ele iria mostrar o ápice do amor. Jesus mostrou o ápice do amor num processo mais profundo de dor. Então Judas não precisaria negá-lo, porque ele já estava no final. E como Joana d'Arc, ele passa quase as mesmas experiências parecidas com o que Jesus passou. Ela foi traída e negada pelo rei francês. Ela foi açoitada, espancada. E por último, queimada viva. Esse foi o resgate de Judas. Aí então Judas consegue se auto-perdoar. Judas consegue libertar do quadro mental dele, da mente dele, das memórias, aquela ocasião com Jesus. E tanto que Joana d'Arc tinha um papel primordial na França. Ela precisava libertar, sim, os franceses dos ingleses para preparar o terreno para o espiritismo. Tem um livro maravilhoso de Leon Denis, discípulo de Kardec, chamado Joana d'Arc. Aí as pessoas, mas Joana d'Arc pegou uma espada. Mas quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender que se não tivesse ela, haveria mais derramamento de sangue.
Alguém quer colocar alguma coisa? Respondi sua pergunta, Márcio? Não deu tempo de perguntar? Alguém mais? Boa noite. Eu queria ouvir um pouco sobre a esquizofrenia. Esquizofrenia? Nós vamos abordar à luz do Espiritismo a patologia da esquizofrenia. Geralmente foram indivíduos que usaram da sua influência, da sua capacidade de carisma, sabe? Para enganar, para ludibriar, uma série de situações criadas através desse carisma, através desse magnetismo, né? Através dessa capacidade de influenciar pessoas, só que de uma forma negativa, né? E aí cria-se inúmeros obsessores, inúmeros cobradores, no qual passa a assediar esse indivíduo. Não digo na mesma existência, mas numa outra existência, esse indivíduo leva essas marcas, né, desse talento usado de uma forma negativa, de uma maneira conivente, de uma maneira enganadora, e aí, então, esses cobradores, né, esses irmãos que passam a obsedá-lo, né, esse sujeito, ele sente todo o processo de obsessão como de uma maneira física, como de uma forma física. Se vocês viram o filme ou o livro Uma Mente Brilhante, do matemático, esqueci o nome, ele realmente via os espíritos. Eram espíritos no qual o atormentavam. E aí ele não sabia distinguir. E aí a esquizofrenia não é um processo de mediunidade, é um processo realmente de obsessão. Não é um processo. Ele se torna um processo mediúnico, mas não é porque o indivíduo é médium, é porque ele usou de forma enganadora dos seus talentos, do seu carisma, né? Então ele passa a ver mesmo os espíritos, ele passa a sentir todo aquele quadro, e é real, porque ele já não consegue ter o discernimento do que é do mundo espiritual e do que é do mundo material. André Luiz fala isso muito bem no livro No Mundo Maior. Eu convido vocês a lerem. O André Luiz vai fazer um estudo junto com o Alexandre, ele é convidado pelo Alexandre, pelo mentor Alexandre, a fazer um estudo de algumas patologias psíquicas num hospital psiquiátrico. Chegando lá, o Alexandre diz a ele: olha, André, isso é um quadro de esquizofrenia. E quando o André olha, havia um monte de obsessores, né, o obsedando, criando telas, mostrando telas para esse obsedado, né, abrindo telas, quadros, paisagens. E o indivíduo, quem não tem evidência e não tem esse olhar espiritual, o indivíduo parecia que estava delirando. Parecia um delírio. Mas realmente esse sujeito, o esquizofrênico, ele via realmente essas telas. Ele via todo esse quadro espiritual que era mostrado para ele, mas não tendo discernimento, né, das coisas que são da terra e das coisas que é do mundo espiritual. Então é necessário um tratamento de esquizofrenia, é necessário que ele tome remédio, porque os remédios ajudam no controle, ele consegue controlar um pouco, diminui um pouco esse processo de obsessão. É necessário que ele faça um tratamento também espiritual, em conjunto, né? Mas, quase que de regra geral, é isso. São indivíduos que influenciaram pessoas negativamente, levando essas pessoas a uma ruína íntima e pessoal, e que passam a ser futuros cobradores, e aí, por um processo de expiação, em contato com esses espíritos,
o indivíduo começa a ver quadros espirituais no qual ele não consegue ter discernimento se é real ou não é, mas é real. São acontecimentos que acontecem, que acontecem mesmo. Não entendi. Ele não, olha só, ele não tem cura, ele tem controle. Nós atendemos aqui um caso de uma esquizofrenia, e geralmente o esquizofrênico, a perturbação é tamanha que eles acham que são em reencarnação de Jesus, Napoleão Bonaparte, Maria de Magdala, enfim, é grandeza, sabe? Porque eles são inspirados a isso. A oração ajuda muito, mas o que ajuda bastante também é o tratamento. Tem que se tomar o remédio, é necessário que se tome o remédio, e se faça um tratamento espiritual. Sim. Esse é o processo de esquizofrenia. E às vezes não cessa, viu? Não cessa nessa existência. É um processo de obsessão, de fascinação. Eles deixam o indivíduo fascinado. Fascinado. Pode levar à loucura se não buscar o tratamento. E da loucura o suicídio. O matemático, ele chama John Forbes Nash Jr. Ótimo. É um ótimo filme. Obrigado. Tem uma pessoa perguntando aqui, quando uma geração de uma mesma família sofre da mesma doença, diabetes, glaucoma e cardiopatia, o que seria? Vou aproveitar esse gancho e vou contar uma história de uma família de depressivos e suicidas. Nós uma vez atendemos, há um tempo atrás, uma mãe com depressão, e ela tinha 3 filhos também com depressão. Os 2 já tinham se suicidado. E o outro estava prestes a se suicidar. Fazendo uma análise da vida deles, né, que isso nos é permitido a fazer, porque é que eles trouxeram a depressão como patologia, quase todos eles, né, nós remontamos às existências passadas e ali vimos comportamentos desses espíritos que eram afins, não viviam na mesma família, um era amigo, o outro parente, o outro irmão, mas que conviviam, tinham uma afinidade e que passaram a cultivar, né, um estado emocional pessimista, né, alcoólico, e aí partiram para o suicídio. Ambos acabaram partindo para o suicídio. 2 deles diretamente e 2 indiretamente. E aí, pela lei da afinidade, né, eles já traziam essa afinidade não de uma existência, mas de algumas outras existências, até onde nós podemos estudar, vimos somente uma existência passada. Eles renasceram no mesmo lar, na mesma família, trazendo em si essa patologia depressiva, um pessimismo e ainda com problema alcoólico, né? Então, renasceram no mesmo núcleo familiar com uma afinidade. O que nós devemos compreender é que as patologias psíquicas ou as doenças, as patologias físicas, elas são hereditárias, e aí a medicina vai dizer hereditário, porque se o seu pai tem, é muito provável que você tenha. À luz da doutrina espírita, o que isso quer dizer? É a lei da afinidade. Olha só, se você nasceu num lar, onde a maioria das pessoas ali naquele lar, tio tem diabetes, avô morreu de diabetes, o pai tem diabetes, a mãe tem diabética, é pré-diabética, olha só, alguém tem que quebrar esse reflexo condicionado. É a lei da afinidade. Né? Nós não herdamos as doenças dos nossos pais, mas nós trazemos essas doenças em conjunto, pela lei da sintonia, da afinidade. E isso precisa ser resolvido. Né? Isso precisa ser cessado. Alguém tem que dar o primeiro passo. E aí, com muito sacrifício, nós conseguimos, e realmente, esse único filho que não tinha se suicidado, ele realmente fez um tratamento, conseguiu fazer o tratamento médico, automaticamente conseguiu chegar a uma casa espírita e se reabilitou, passou a ser um trabalhador dessa casa espírita e também ajudou a mãe. Conseguiu tirar a mãe também desse quadro depressivo.
Então é muito provável que esses dois espíritos que agora estão reabilitados, que conseguiram vencer, serão os futuros pais dos outros dois que não conseguiram. Porque vocês podem ver que também existem patologias alcoólicas e depressivas que os pais não têm, mas o filho possui. Não entendi. Olha só, aí entra a questão do momento do despertar, que também não quer dizer que os outros foram abandonados, porque também foram inspirados a não tirarem a vida e a buscarem um tratamento. Só que é igual terra. Existe terra que é árida. Você tenta aguar, você tenta jogar uma semente, mas ela não está propícia ainda. Mas não quer dizer que você vai abandonar aquela terra. Não chegou o momento dele, porque é o momento de despertar de cada um. Esse que resolveu aceitar, foi o momento de despertar dele. As mesmas orações que no qual a espiritualidade fazia para um, fazia para outro e fazia para a família inteira. Mas foi um momento de despertar daquele indivíduo. Né? Ele sentiu no coração. É o momento dele. Eu não teria cabedal de conhecimento para fazer uma análise aqui de quando é o despertar de cada um de nós. Isso é um momento muito, muito íntimo, individual de cada um. Né? Mas aquele sujeito conseguiu esse despertar. Até porque, assim, ele tinha uma característica um pouco mais dócil do que os outros também. Não, isso já vinha de vidas passadas. Eles trouxeram o gênero de prova, que era a depressão e o problema alcoólico. Olha só, aí é que está, né? É o que eu disse, está no livro dos Espíritos. Ninguém vem para ser assassino. Ninguém vem para estuprar, matar. Você traz reminiscências de vidas passadas. Nós somos preparados no mundo espiritual, filha. Todos nós somos muito bem preparados quando a gente vai reencarnar. Os bons espíritos nos orientam, nos ajudam. Olha, você tem essa tendência, né? Então você precisa buscar esse caminho. Assim, nós vamos limitar algumas coisas na tua vida física. Algumas coisas serão limitadas para que te leve a um caminho espiritual. Tudo é muito bem elaborado. Existe uma pré-programação no mundo espiritual. É pré-programado alguma coisa. Né? Só que aí entra o livre-arbítrio. De repente você reencarna, e aí existe algumas limitações que querem te levar para o caminho do bem. E aí o indivíduo, por escolha, diz, eu não quero isso, agora não é a hora, eu quero esse caminho. E aí escolhe o que está determinado nele. Vidas passadas, determinismo. Porque é difícil se educar. É mais ou menos assim. Quem já fez processo de reeducação alimentar, levanta a mão. Não precisa ter vergonha, viu, gente? Não é difícil fazer reeducação alimentar? Não tem que mudar crença, hábito. Aí chega no sábado, fica doido para comer uma pizza, né? Ou às vezes comer uma pizza na segunda. Você começa a fazer um regime, chega na segunda, dá aquela vontade de comer pizza, principalmente quando tem promoção. Ganha Coca-Cola de graça, ou eu estou fazendo propaganda. Ou refrigerante de graça, melhor dizendo. Tomei uma chamada aqui que eu não posso fazer propaganda. Não é isso? E aí? Como que a gente faz? Agora você imagina que você traz memórias acentuadas do passado, memórias profundas que te marcaram. Tem que ter uma grande força de vontade de querer se dominar, de querer mudar a sua vida. Por isso que às vezes não se muda numa existência. Muda um pouquinho nessa, muda um pouquinho na outra, vai mudando. Tem que ser de forma prazerosa, consciente. E aí é o momento de cada um. Esse despertar é o momento de cada um. Mas nós somos semeados sempre. Sempre estão semeando em nós. Olha, muda, olha, né, tenta mais uma vez, olha, investe em você espiritualmente,
Busca um caminho edificante. Não é assim que funciona? Aí nós temos duas vozes, né? Que simbolizam o bem e o mal. Entre aspas, né? O anjo, que são os mentores, dizendo, olha, perdoa, muda, busca esse caminho aqui, isso está te fazendo mal. Aí nós temos uma outra voz. E às vezes de uma legião de espíritos, dizendo assim, bebe mais um pouquinho só, não vai te fazer mal. Só um pedacinho de pizza. Só um copinho de refrigerante. Ah, não perdoa não. Errado está o outro. Você tem que ter raiva. Tenha raiva dele. Torce pela infelicidade dele. Torce pela queda dele. Então nós temos uma outra inspiração que faz ao contrário, que quer nos levar realmente a sentimentos que nos aprisionam. E nós temos também uma legião de bons espíritos que querem que a gente se liberte, que a gente se conheça, que sejamos felizes, que possamos nos amar e amar ao próximo, que possamos nos perdoar e perdoar os outros. Olha só, eu te convido a ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre perdão dos inimigos. Tem um trecho que deixa bem claro, que perdoar os inimigos não quer dizer que você vai viver com eles. Mas perdoar os inimigos é tirar ele da sua casa mental, é não desejar o mal a ele, é pelo menos orar por ele. E quando você cruzar na rua com ele e tiver oportunidade, não se desvia do caminho, não. Vá até ele. É claro que você não vai ter a mesma afinidade, ou não quer dizer que você vai ter amizade para com ele, como você tem para com um amigo. Mas se você respeitá-lo, você já está vivendo a lei de perdão. Você já está vivendo a lei de perdão. É assim que funciona. Quando o inimigo sai daqui, quando o desafeto sai daqui, é sinal de que ele não te prende mais, que você perdoou. Teu coração pode até disparar se você vê ele ou ela. Dispara. Bum, 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 bum. Eu quero fugir. Mas aí a razão diz assim, não, vai lá. Não foge não, vai lá. Aí a gente vai. Olha no olho, cumprimenta e vai embora. Isso é sinal de que ele não está mais aqui. Entendeu? Você não vai ter a mesma convivência como você tem com um amigo, mas você vai respeitá-lo e você vai desejar o bem a ele. Isso é o que nós devemos fazer, é isso que Jesus nos ensinou. Respeito para com os inimigos, aos desafetos. Que eu ore por eles. Ore para que eles encontrem a felicidade. Ore para que eles encontrem a paz. E desejo a felicidade. Porque então gente feliz não nos persegue. Não nos chateia. Estou quebrando o gelo um pouco, mas é verdade, né? Quando o desafeto tá feliz da vida, ele deixa de te perseguir. Ótimo, que continue sendo feliz. Então reze bastante para ele ser feliz. E é assim que funciona. A falta de visão geralmente a falta de visão é para que a gente possa abrir os olhos espirituais. É uma grande oportunidade a falta de visão, abrir os olhos do coração. Aguçar a nossa sensibilidade. Às vezes é uma bênção.
Porque você pode perguntar para a pessoa, você está bem? Aí ela vai dizer, não estou bem. Aí começa a dizer aquele monte de coisa, você não está ouvindo mesmo. Algumas imitações são uma bênção. Estou brincando, só para quebrarmos o gelo. Esse é meu jeito de ser. Benedito, desde ontem eu estou assim, com naquele trabalho que nós fizemos de resgatar o amor por nós mesmos, né? De realmente conseguirmos nos amar. E no processo de pensar no que trazia esse momento maravilhoso de encontrar com nós mesmos, de termos assim uma paz muito grande, um momento alegre, leve, veio muito a infância, o período que a gente é criança, né? Então, quer dizer que a gente, nesse distanciar do amor, a gente está distanciando totalmente da criança que existe em nós? Perfeito. Quando Jesus diz assim, vinde a minhas crianças, porque dela é o reino dos céus, existe uma metáfora, existe um grande ensinamento dentro disso. Existe o ensinamento, né, o primeiro deles, que quando as crianças queriam ficar perto de Jesus. Jesus era muito rodeado pelas crianças, né? E os apóstolos não queriam, porque as crianças ali faziam suas molecagens, e enfim. E os apóstolos foram repreender as crianças. E aí Jesus disse, deixar vir as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, né? Deixa elas participarem, é isso que ele quer dizer. Deixa elas, são crianças, são puras em essência, né? Ainda, né? Elas estão vivendo ainda um momento que o Espírito não eclodiu as reminiscências, as memórias de vidas passadas. Então, as crianças simbolizam muito esse estado de pureza. Mas aí tinha uma outra metáfora, um outro ensinamento dentro disso, que Jesus queria nos mostrar. O ser humano, quando ele distancia da criança interior dele, como você bem colocou, da sua pureza, da sua essência, da sua esperança, da fé de acreditar, da fé que no qual nos movimenta, e aquilo que nos mostra que tem solução, porque a criança é isso. Essa criança interior é a criança espiritual, é a espiritualidade dentro de nós, que nós não podemos perder pela dureza dos nossos corações, que nunca podemos deixar esfriar pelo nosso cotidiano, pelo dia a dia, pela dureza, pelos negócios, pelo afastamento das pessoas, as relações no qual então nós passamos a conceber que são falsas, não são valorosas. E aí a gente passa a se iludir com essas coisas. Essa criança interior, ela nos aproxima de Deus, ela nos mostra em essência que a vida vai além disso, que a gente precisa ter singeleza, simplicidade, que a gente precisa cultivar os afetos, os amores, os amigos, as coisas simples da vida, que a gente precisa ter olhar de criança, sim, para não ser duro com a vida, para não ser duro com as pessoas, para não ser julgador, punidor, para poder tratar as pessoas de forma humana, digna, como Jesus nos tratou. Essa criança não pode morrer. Essa criança, ela tem que renascer todos os dias. Eu tenho que alimentar essa criança com oração, com amor, com espiritualidade, com gentileza, para que eu consiga perceber o sentido da vida, para que eu consiga perceber as pessoas que precisam de mim, que eu não me torne um ser humano frio, calculista, conivente às injustiças do mundo, conivente às aflições, excluindo as pessoas, humilhando as pessoas, maltratando elas. Essa criança não pode morrer. Essa criança tem que estar viva. Essa criança é o nosso amor próprio.
é o amor que nos alimenta, é o amor que nos nutre, é o amor no qual nos liga às pessoas e a Deus sempre. E é isso que simboliza. É delas o reino do céu. O reino do céu é daquele que deixa a sua criança viva. Vocês já viram como é gostoso brincar com uma criança? Pega uma criança e começa a brincar, entra no mundo dela. É um mundo lúdico. É um mundo da imaginação, é um mundo onde todo mundo é igual. Não tem cor, não tem distinção, tem alegria. Então, de vez em quando, a gente precisa estar próximo às crianças para nos sentirmos humanos e não perder a nossa essência. E perceber que nós temos que tratar os adultos com a nossa criança viva dentro de nós, com receptividade, com afetividade. Então a gente tem que voltar para a nossa criança interior. E aí a gente precisa sorrir mais, se alegrar mais, deixar que os olhos brilhem por poucas coisas da vida. Os seus olhos estão brilhando por poucas coisas da vida? Se não estão, se autoanalisem. A vida então está perdendo sentido para vocês. Se vocês não conseguem admirar a natureza, admirar uma criança, admirar as pessoas, as paisagens, se isso não te toca, é porque a tua criança está morta. Ela precisa voltar a nascer, para a gente ter esse colorido e poder suportar as aflições dessa vida terrena, que não é fácil. Jesus nos dá um grande exemplo de legado de alegria. A irmã Teresa Maria de Magdala, que conviveu com Jesus, ela sempre dizia: pense num homem alegre. Pense num homem que se entretia com tudo, que gostava de conversar, de ouvir histórias, que gostava de admirar a natureza, que gostava das coisas humanas, sendo ele extremamente divino. Jesus nos dá uma grande lição de sabermos viver. Nós não estamos longe de Jesus, apenas apagamos a nossa luz, apagamos o nosso ser, e isso nos deixa apático perante as nossas dores e as dores do próximo. Isso nos deixa apático às injustiças. Isso nos deixa apático às crianças, que tem um mundo fantástico a ser descoberto. Isso nos deixa apático perante as belezas da vida, perante o sorriso, a alegria. Acendam a sua criança interior, se aproximem de vocês, e que vocês tragam essa pureza no dia a dia. Pureza não significa ingenuidade. Pureza é sabedoria, é saber viver da melhor maneira possível. Que Jesus os abençoe abundantemente, que assim seja.